Ventosa inspirada em tentáculos pode substituir agulha de remédios. Esse é o Maravilhas da Tecnologia de hoje. Você já imaginou se desse para tomar alguns remédios sem precisar de agulha? Essa é a proposta de um grupo de cientistas da Suíça que criou um dispositivo que imita as ventosas dos polvos. Esse dispositivo pode ser usado para administrar medicamentos com moléculas grandes que normalmente não podem ser ingeridos via oral. Funciona assim: você coloca o dispositivo na parte interna da bochecha e pressiona com os dedos por alguns minutos. Os cientistas responsáveis pelo projeto são do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Eles afirmam que o dispositivo é uma forma inovadora e indolor de aplicar medicamentos e que evita o medo e a dor das injeções. Eles pensaram especialmente nas pessoas que sofrem de tripanofobia, que é a fobia de agulhas. Essas pessoas muitas vezes recusam ou adiam tratamentos que exigem injeções. Muito importante que o dispositivo ainda está em fase de testes, mas os cientistas já criaram uma startup chamada de Transair Bio, que pretende levar o produto ao mercado depois que ele for aprovado em estudos clínicos. Eles publicaram um artigo sobre o dispositivo na revista Science Translational Medicine, onde explicam como ele funciona e quais são suas vantagens. Caso você esteja se perguntando por que alguns remédios precisam ser aplicados com agulhas, tem várias respostas e uma delas é que alguns remédios são feitos de moléculas muito grandes, como os peptídeos, que incluem anticorpos monoclonais. Sim, o nome é um pouco difícil, mas é isso aí. Esses remédios, eles não podem ser tomados por via oral porque o sistema digestivo iria destruir eles antes de serem absorvidos. E além disso, eles são tão grandes que não conseguem passar pelas paredes do intestino e chegar à corrente sanguínea. Por isso que eles precisam ser aplicados com agulhas diretamente no sangue. Só que essa forma de aplicação tem alguns problemas e a primeira delas é óbvia: causa dor, causa desconforto para muitas pessoas. E segundo, essa forma de aplicar pode causar infecções, pode causar reações alérgicas no local da injeção. E até tem uma terceira razão: essa aplicação requer cuidados especiais, treinamento inclusive, e esterilização, descarte das agulhas envolve muita segurança e responsabilidade muito difícil. Por isso, os cientistas buscaram uma forma alternativa de aplicar os remédios, usando, no caso, a mucosa bucal como via de absorção, o revestimento interno da boca. É um local rico em vasos sanguíneos, tem uma barreira menos rígida do que a pele ou o intestino, só que mesmo assim a mucosa da boca não é permeável o suficiente para absorver as moléculas grandes dos remédios. Daí que os cientistas se inspiraram nos polvos. Você ainda está se perguntando como que o dispositivo baseado num tentáculo funciona? Pense no polvo. Eles são animais marinhos que têm tentáculos cobertos por ventosas. Essas ventosas são capazes de criar um vácuo e de se fixar na superfície lisa ou rugosa. Foi daí que os cientistas criaram um dispositivo que parece uma cúpula de um copo com cerca de 10 milímetros de diâmetro e 5 milímetros de altura. Dentro do dispositivo tem uma cavidade onde fica o medicamento. Daí a pessoa, para usar o dispositivo, coloca ele na parte interna da bochecha e, como a gente falou, pressiona com os dois dedos. E isso faz com que o dispositivo crie um vácuo e se prenda na mucosa. Isso estica ela levemente, o que aumenta a permeabilidade da mucosa e, nesse caso, com tudo isso funcionando, permite que aí sim o medicamento entre em contato com os vasos sanguíneos. E isso não é o suficiente para garantir a absorção do medicamento. Por isso que o dispositivo também tem um agente endógeno, que é uma substância natural do corpo humano que ajuda a abrir temporariamente as barreiras das células da mucosa. Assim, com tudo isso funcionando, as moléculas grandes do medicamento podem passar pelas células e chegar ao sangue. O dispositivo deve ficar na boca por alguns minutos até que o medicamento seja totalmente absorvido. Depois ele pode ser removido e pode ser descartado. Esse dispositivo é feito de materiais biodegradáveis, não tóxicos, e isso evita qualquer dano ao meio ambiente, qualquer dano à saúde. Se você estiver se perguntando sobre testes com esse dispositivo, os cientistas testaram o dispositivo em cães usando um medicamento chamado Exenatida. Ele é usado para tratar o diabetes tipo 2 e esse medicamento é um peptídeo que normalmente é aplicado com
agulhas. Os cientistas compararam a eficácia do dispositivo com a injeção e mediram o nível do medicamento no sangue dos cães. E eles descobriram que o dispositivo foi capaz de administrar o medicamento com a mesma eficácia que a injeção faria. E isso sem causar dor e sem causar desconforto nos animais. Além disso, eles observaram que o dispositivo tem uma vantagem sobre a injeção, que é a possibilidade de controlar a liberação do medicamento ao longo do tempo. Isso pode ser útil para evitar picos ou mesmo quedas nos níveis dos medicamentos no sangue, o que pode causar efeitos colaterais. Os cientistas pretendem testar o dispositivo em humanos em breve para verificar se ele é seguro, se ele é eficaz para diferentes tipos de medicamentos e outras coisas. Eles acreditam que o dispositivo pode ser uma alternativa viável e vantajosa quando comparado com as agulhas e que isso pode melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas que precisam tomar remédios com moléculas grandes, ou seja, tomar injeções todos os dias. Bom, e esse é o momento que os roteiristas aqui do Maravilhas da Tecnologia mostram alguns pontos de alertas de informações pra gente passar para vocês. O primeiro alerta é que esse dispositivo ainda está em fase de testes, não há garantia de que ele funcione para todos os tipos de medicamento que são injetáveis e que têm moléculas grandes. Adicionalmente, o dispositivo pode causar reações alérgicas, irritações da mucosa bucal, depende ainda da sensibilidade da pessoa ou do tipo de medicamento usado, ou seja, o dispositivo pode não ser adequado para pessoas que têm problemas na boca, como feridas, infecções, próteses dentárias, enfim, e o dispositivo pode não ser acessível ou disponível em todos os lugares, dependendo dos custos que ele terá, caso seja regulamentado. Ai, gente, um equívoco que a gente pode ter nesse Maravilhas da Tecnologia, tá? Apesar do dispositivo falar muito sobre agulha, ele não substitui totalmente as agulhas, pois existem alguns medicamentos que precisam ser aplicados em outras partes do corpo, como no músculo ou na gordura subcutânea, e nesse caso ele não tem o que fazer, viu? E uma outra coisa, apesar de a gente ter citado a ventosa dos polvos, esse dispositivo não é baseado na salivação dos polvos, que é uma forma de injetar veneno com as presas. O dispositivo usa apenas o princípio físico das ventosas, criam vácuo, sucção e se fixam em superfícies. Mais uma coisa, o dispositivo não é uma forma de enganar o sistema digestivo, que normalmente destrói os medicamentos com moléculas grandes. O dispositivo usa a mucosa bucal como via de absorção, que é diferente do trato gastrointestinal. E caso você esteja se perguntando de possíveis problemas, o dispositivo pode ter vários. Dificuldades para se fixar na mucosa bucal de algumas pessoas, com certeza, inclusive pelo tamanho, pela umidade da boca, enfim, ele pode ter vários problemas que serão descobertos durante os testes, a validação e certificação do dispositivo. Mas, desde já, essa é uma maravilha da tecnologia. E aí, você acha que esse futuro com menos agulhas para alguns medicamentos tá perto da gente? Será que dessa vez vai? A gente já falou de alguns dispositivos desses aqui no Maravilhas, e sempre é uma promessa que vale a pena esperar. Quanto menos agulhas, melhor em alguns casos, não? Conta pra gente se você também tem medo de agulha, e até a próxima.